E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Railan. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, como vocês viram no título, estamos aqui para debater sobre essa nova HQ, né? Uma de 4 HQs vai ser lançada durante esse período de 4 meses. E estamos aqui para falar do primeiro capítulo, que é o Tomb Raider Sacred Artifacts. Então, muitas coisas para debater e muitas coisas para falar daquilo que eu li, daquilo que eu, meu Deus, eu fui assim, gente, o que tá acontecendo aqui, não é mesmo? Então, vamos lá. Mas antes, se você está me visitando pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder nada, deixa aquele botão de joinha no vídeo que me ajuda bastante aqui no YouTube. Beleza? Então, vamos lá. Bom, gente, enquanto eu lia, né, esse primeiro capítulo da HQ, teve um momento que eu parei a leitura e eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E eu vejo que não foi por causa do artefato ou por uma referência antiga, mas pela forma, né, como a Lara estava se mostrando. E principalmente pelo que ela escolhia não dizer. Aqui deixa claro que essa HQ, ela não tá preocupada em explicar alguma coisa ou te entregar alguma coisa de bandeja, sabe? Essa HQ, ela está interessada em reposicionar a Lara da forma que ela precisa ser reposicionada. E é por isso que eu quero olhar com calma para esse primeiro capítulo, não só com um olhar como um fã, mas um olhar um pouco crítico, né, analítico, tentar entender o que está sendo construído a partir daqui. Porque essa história, ela não fala apenas de um novo artefato, ela fala da posição, da imagem, de quem a Lara Croft ela escolhe ser agora. Mas antes disso, antes de prosseguir, um aviso direto, tá? Essa HQ ainda não tem disponível em português do Brasil, né? Apenas em inglês. E também vale destacar que esse vídeo vai conter spoilers. Então, se você prefere ler antes, faça isso primeiro. A experiência vai valer muito a pena. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Bom, a gente sabe que o Sacred Artifacts ele se passa após os eventos de Tomb Raider Underworld, certo? E isso é muito importante porque a HQ ela não ignora o que veio antes, ela parte diretamente desse ponto. A HQ ela começa com a Lara concedendo uma entrevista dentro da Croft Manor, né? Então, a mesma mansão que foi incendiada em Tomb Raider Underworld, que agora ela está sendo reconstruída, ela está reformada e habitável novamente. E logo de cara já é possível perceber pequenas provocações sobre as diferentes eras da personagem. Não são citações diretas, mas são comentários sutis, quase que jogados que deixam claro que essa Lara carrega muito mais do que uma única versão de si mesma. Durante a conversa, ficamos sabendo de que Lara passou mais de um ano afastada do mundo, envolvida quase exclusivamente com a restauração da mansão. Mas o que chama a atenção aqui não é o isolamento, é o estado dela. A Lara está tranquila, articulada, confortável e no controle da situação. Não há traços de alguém quebrada pelo passado ou qualquer coisa que possa colocar ela numa situação de ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, mas ela está ali firme. Existe ali a firmeza, existe a presença dela, existe aquela segurança que por muito tempo pareceu muito distante da personagem. Enquanto Lara relata como tem passado o tempo, ela explica que tem se dedicado intensamente à reforma dessa mansão, trabalhando ao lado do seu mordomo. E aqui surge um detalhe curioso. O Winston apresentado na HQ carrega muito mais da energia clássica do personagem, mais do que a versão mais jovial em Underworld, como a gente já viu, ou até mesmo o final alternativo de Shadow of the Tomb Raider. Isso pode soar um pouco estranho à primeira vista, mas a HQ simplesmente assume essa escolha. Ela não explica, não justifica, mas ela apenas segue em frente como se dissesse, é assim que ele vai existir a partir de agora. Em determinado momento, a repórter faz uma observação curiosa. Ela questiona alguns rumores envolvendo Lara e se há algum suposto encontro com um tal de deus egípcio. E eu fiquei assim, interessante isso aqui, né? Porque, né, essa simples menção, ela conecta diretamente com os eventos de ou The Last Revelation, né? Ou Lara Croft e o Templo de Osíris, né? A gente pode verificar isso aqui. E vale lembrar que os jogos, né, que é o Lara Croft e o Guardião da Luz e o Templo de Osíris, eles fazem parte da linha do tempo oficial agora. Mas isso a gente fala depois em um futuro vídeo. A repórter Kate percebe o ponto de ruptura da narrativa pública. Um corte no rosto da Lara Croft. Pergunta ela vem educada, quase casual, mas não é ingênua, porque os tabloides nunca trataram a Lara como alguém discreto.
sempre pintaram ela como excessiva, problemática, impossível de ignorar. E essa leitura enviesada da Lara não é novidade. A gente já viu isso claramente em Rise of the Tomb Raider, quando Anna entrega a ela um jornal com uma manchete tendenciosa envolvendo a família Croft. A HQ, ela se apoia nesse histórico. E continuando, Lara reage como sempre reagiu, com classe, ironia e controle. Ela desmente sem se explicar demais, não se justifica e não entra nesse jogo. À medida que avançamos na leitura, começamos a acompanhar os pensamentos de Lara, o que ela faz longe dos holofotes, o que a destruição da mansão realmente significou para ela, e não apenas a perda material, mas algo muito mais íntimo, a necessidade de se reafirmar e de se reconstruir a partir do próprio eixo. A mansão deixa de ser apenas um espaço físico e passa a representar esse pertencimento. Essa parte da HQ parece funcionar como uma ponte direta entre os jogos clássicos e a Era Lau, e o que o reboot tentou colocar, mas não conseguiu concluir. Aqui, a Lara não está se tornando alguém novo. Ela está finalmente se reconhecendo como quem sempre foi. As perguntas da repórter ficam mais invasivas, mais pessoais, até que a narrativa nos leva a um flashback. Lara sozinha em um hotel, abatida e silenciosa. E aos poucos entendemos que a dor ali não é só pela mansão. Existe uma perda pessoal. Lembrem que o Alistair ele foi morto pela Doppelganger, amando de Amanda. Nada disso é ignorado, mas também não é explorado de uma forma melodramática, nem colocado nas entrelinhas. A HQ, ela respeita o peso do acontecimento sem transformá-lo em espetáculo. Ainda nesse flashback, vemos mensagens de Carter Bell, o mesmo Carter da Lara Croft e o Templo de Osiris, que é mais um elemento que reforça a unificação, e também, mais uma vez, o Winston aparece, não como figurante, mas como presença constante. O carinho, o cuidado e a atenção, tudo isso ganha um novo significado aqui. Os roteiristas foram extremamente cuidadosos ao reposicionar o personagem. Eu acredito que não é exagero dizer que isso foi uma escolha muito boa. Um dos aspectos mais sensíveis desse capítulo é o papel do Winston. A HQ deixa claro que Lara enfrentou um período difícil após o incêndio, mas também deixa claro que ela não atravessou isso sozinha. O Winston aparece aqui como alguém constante, presente e atento. A relação entre os dois não é tratada como um alívio cômico. É de afeto, é de cuidado, é de que alguém que conhece a Lara o suficiente para perceber quando ela está fingindo e quando não está. Essa escolha na narrativa é delicada e muito consistente. O Winston não está ali por fanservice, ele está ali porque faz sentido. Em um ponto específico da entrevista, a conversa muda de tom. Neste ponto, o repórter questiona a Lara sobre a filantropia. O motivo por trás disso? Lara responde que é uma forma de ajudar outras pessoas com recursos que possui, mas fica claro que existe algo além dessa justificativa simples. Algo que ela não está pronta ou disposta a verbalizar diante das câmeras. E que está cansada da caça ao tesouro e demonstra interesse em direcionar sua fortuna para ações filantrópicas. Bom, aqui essa fala, ela soa um pouco estranha. Não errada, mas um pouco deslocada. A filantropia em si, eu acredito que não seja o problema. O incômodo lhe surge na ideia de uma Lara que abandona completamente a vida de Tomb Raider, né? E que a HQ sabe disso, né? Pouco depois, fica evidente que essa postura é menos uma confissão sincera e mais uma estratégia de contenção. Como assim? Lara entende como funciona a mídia, entende como as narrativas são distorcidas e ela age de acordo. Logo depois, vem a pergunta que ficou em aberto por meses. O que causou o incêndio da mansão? Já que não houve uma cobertura aprofundada, tudo ficou suspenso. Lara desconversa. Afirma que foi um incêndio criminoso e que o responsável não estava em juízo perfeito. E enquanto ela vai falando, a HQ nos mostra o que realmente aconteceu. Amanda, a Doppelganger e a mansão em chamas. A gente vê o vislumbre dos 3 itens nessa página. Lara sabe exatamente como e por que tudo aconteceu. Mas imagina tentar explicar tudo isso, né? Um ser idêntico a você, controlado por um encantamento, detonando explosivos dentro da sua casa, no mínimo chamaria a Lara de louca. O silêncio aqui é proteção. Observando os quadros da HQ, vemos o hall da escadaria da mansão, muito mais próximo do que foi visto em Legend e Underworld, com o brasão da família Croft remetendo claramente a essa era, e não a do reboot. E sim, a mansão foi queimada, mas quem jogou o Rise of the Tomb Raider sabe que o layout apresentado ali é totalmente diferente. A HQ escolhe conscientemente qual memória visual preservar. Nesses mesmos quadros, Lara parece mais madura, mais centrada. O que escreve sobre ela não a define mais, mas ela está ciente de tudo.
Então veio uma das cenas mais simbólicas do capítulo, pelo menos pra mim, né? Quando questionada sobre as críticas que a chamam de ladra, Lara simplesmente responde com um olhar firme, direto e um pouco sarcástica. Eu estou ciente. Então, assim, aquilo tudo estava sendo colocado na franquia durante esses anos passados, foi caído por terra. Maravilha, maravilha. E isso quebra anos de tentativa da franquia de suavizar ou justificar a personagem. Aqui a Lara aceita o rótulo sem se curvar a ele. A HQ então muda de ritmo. Entramos em um flashback que apresenta o verdadeiro motor da história, uma nova caça ao artefato. Lara enfrenta um homem misterioso em uma luta direta, física e brutal. O objetivo em disputa revela algo importante. A adaga de Xian não era a única. Existe uma segunda lâmina, a adaga Sita, uma irmã com potencial tão perigoso quanto. Essa revelação amplia o peso dos eventos de Tomb Raider 2 e sugere que aquela história nunca esteve realmente encerrada. As referências ao Fiamma Nera não são sutis, são intencionais. O homem com quem Lara luta não tem sua identidade revelada, mas suas motivações ecoam figuras do passado da franquia. Nada ali parece gratuito. De volta ao presente, a entrevista é interrompida por um detalhe quase banal. Um bilhete. A adaga de Sita foi roubada. O ladrão provoca, desafia e convida Lara a ir atrás dele. E mais uma vez, ela controla a situação. Impede que a repórter tenha acesso ao escritório, evita as manchetes e evita o ruído. Mas quando as câmeras se desligam, a verdade aparece. Sozinha com isto, Lara abandona o discurso da filantropia. Não há hesitação, não há dúvida. Ela pede para ajudar a organizar o seu equipamento. E ali, qualquer incerteza desaparece. Lara Croft nunca deixou de ser uma Tomb Raider. Ela apenas aprendeu a escolher quando mostrar isso. O capítulo se encerra com Lara entrando em contato com Carter Bell, pedindo apoio para localizar o homem que roubou a adaga e recuperar o artefato antes que seu poder seja usado de forma irresponsável. Enquanto isso, vemos o outro lado da história se movimentando. O culto, o postulante, a lâmina sendo revelada. E a sensação final é clara. Essa não é uma história sobre passado, é sobre a continuidade. Tomb Raider Sacred Artifacts não explica tudo, mas deixa claro que a unificação ela é real, que os elementos estão reposicionados e que a Lara que vemos aqui está mais próxima de uma versão definitiva do que nunca. Não por resolver tudo, mas por saber exatamente o que quer mostrar. Bom, a minha nota para esse capítulo é 8 de 10. Poderia ser uma nota melhor, mas acredito que alguns traços das artes nos desenhos não me agradaram tanto. Parece até nisso a qualidade artística ela decaiu muito. Então, fica aqui 8 de 10. Vamos verificar os próximos capítulos. Então, a história aqui ela só começou, né? A gente se vê em próximos vídeos e nos próximos capítulos da HQ. Tá bem, pessoal? Então, essa foi a minha análise daquilo que eu pude extrair desta HQ. Eu espero que você tenha gostado. E se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, do que foi mostrado para nós. E mais uma coisa, se caso você tenha interesse na minha versão da unificação na qual eu estou elaborando, né? Coloca aqui embaixo também nos comentários. Isso ajuda muito a manter a chama acesa na escrita e na elaboração de roteiros, beleza? Então, um beijo, pessoal. Até a próxima. Fui.